A gente pode trazer o Cacá, então, para falar? Por favor. Trazer a avaliação dele sobre isso. Ele também estava escrevendo, né, avaliando como é que foi esse ato. Cacá, boa noite. Boa noite. Olá, Gabi, Rodrigo, Chico. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Cacá. A gente quer saber o que você achou também, né, além do que você achou sobre Bolsonaro, né, sai pior desse ato ou não, mas também sobre como você avalia o tratamento ali, não só do Bolsonaro, mas do Flávio Bolsonaro, do Silas Malafaia, sobre ministros do Supremo e essas falas, né, bastante agressivas. Gabi, eu cheguei a escrever um artigo que deve sair quarta ou quinta-feira, que se chama Prenda-me se for capaz. Eu acho que o Bolsonaro abandonou a defesa técnica, claro que os advogados deles não devem concordar com isso, e partiu com um confronto político mesmo. É inacreditável, no momento em que nós temos marcado o julgamento do recebimento da denúncia, a agressividade com que se viu ontem naquele ato. Foi algo, claro, o ato politicamente foi ótimo, porque foi um fracasso absoluto. Eu até eu conversei com o Boulos hoje, que eu achei que o Boulos é que tinha convocado, eu vi que o deputado disse que é um grupo que está convocando, e a convocar um ato especificamente contra a anistia agora, eu sou completamente contrário. Eu penso que o fracasso do ato pela anistia foi tão grande que fala por si. Se fizer agora e a esquerda não colocar, os democratas não colocarem 500 mil pessoas, vai de certa forma voltar a falar em anistia. A anistia ontem tomou um tiro, essa é a realidade, porque foi um fracasso o ato. Mas o que mais me impressiona como advogado é analisar o que ocorreu, quer dizer, você tem um presidente da República, um ex-presidente da República, que vai quase certamente se tornar réu no dia 25 ou 25 e 26, por unanimidade, e faz um ato com 4 governadores de estado, com o Malafaia sendo super agressivo, é inexplicável. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas da hipótese de ser num momento de desespero, porque existe ainda um certo movimento que diz assim, não, se prenderem o Bolsonaro, vocês vão ver o Brasil parar. Eu não acredito em nada disso. Eu acho que se tiver uma outra manifestação agora, em vez de 18 mil, vai ter 1.800 pessoas, a hora que ele virar réu, se tiver, vai ter 180 pessoas, e a outra não vai ter manifestação porque vai estar preso. Então a situação é muito grave, me parece que é uma provocação mesmo para que se tente. Eu sempre fui contrário à prisão preventiva, você sabe a minha posição, acho que a prisão preventiva é a última raça, é só quando realmente tem algo muito grave, mas eu achei extremamente grave a agressão ao Supremo, porque, veja bem, a base de todo o movimento golpista se originou numa tentativa de desmoralizar o judiciário. A gente tinha um Congresso, como já disse, cooptado, e era necessário desmoralizar o judiciário. Então é inacreditável que nesse ato do Rio de Janeiro ontem, eles tenham sido agressivos, citando nominalmente o ministro Alexandre. O que parece é que houve um desespero, uma tentativa talvez de realmente tentar uma preventiva para polarizar e para ir levar a coisa só para o lado político. Eu falei aqui um pouquinho antes, Cacai, que parece aquele jogador que está cavando a expulsão, né? O Malafaia, especialmente, quando fala sobre o Alexandre de Moraes, ele diz, eu vou dizer e tal, o Alexandre de Moraes é um criminoso. A gente tem o vídeo. Tem o vídeo, isso que eu ia falar. Vamos assistir o vídeo, daí depois o Cacai comenta especificamente. Primeiro, assim, o que significa isso e qual pode ser o objetivo? O Malafaia quer ser interpelado, quer ser preso. O Bolsonaro estava do lado. Vamos ver a imagem, é muito forte. E houve, sim, mão pesada do Alexandre de Moraes por ocasião das eleições de 22. Por exemplo, segundo decisão dele, eu não podia mostrar a imagem do Lula defendendo o aborto. Gente, esse é o vídeo do Bolsonaro falando sobre eleições de 2022, dizendo que o Alexandre de Moraes teve mão pesada, que não deixa de ser grave, mas agora sim a gente vai trazer aqui o vídeo do Silas Malafaia. Vamos lá. Fazer aqui declarações fortes e vou provar, porque eu não vim aqui para fazer acusação leviana. Então eu vou fazer uma declaração e vou provar minha declaração. O ministro Alexandre de Moraes é um criminoso! É algo inacreditável, assim, nós estamos há 10 dias do julgamento do recebimento da denúncia. O Malafaia,
tem uma importância muito menor, está ao lado, se dirigindo ao público, mas se dirigindo ao Bolsonaro, que vai virar réu dentro de 10 dias. Eu só posso entender isso como um desespero, sem dúvida nenhuma, mas mais do que isso, eu acho que é uma estratégia. A estratégia de esgarçar o máximo e de provocar o judiciário persiste. Essa é a estratégia deles. Isso não pode ser jurídico, gente. A defesa jurídica, eu acho que já viu que perdeu, que vai perder. Ele vai se tornar réu dentro de 10 dias. A instrução vai ser rapidíssima. Antes de setembro, nós temos esse processo terminado. Já falei para vocês isso aqui. E ele está condenado. Então, eu penso que isso é uma estratégia. Nós não podemos esquecer que tinham 4 governadores no palanque. Sim. 4 governadores. A manifestação foi um fracasso? Claro que foi, 18 mil pessoas, embora seja muita gente, é um fracasso para uma manifestação que pretendia que tivesse 1 milhão de pessoas. Por isso é que eu acho que não é hora de convocar manifestação especialmente contra a anistia, porque eles já deram munição suficiente para mostrar ao Brasil que a anistia não é pauta para o Brasil, não é pauta para o povo brasileiro. Se nós discutirmos isso, claro, quer conversar sobre a 6x1, a questão do trabalho, quer conversar sobre a proximidade de 31 de março, isso é uma outra história. Tem muita pauta que os democratas e a esquerda podem estar na rua. Mas agora o que me preocupa é entender por que fizeram esse esgarçamento tão violento, xingando inclusive o ministro Alexandre de Moraes, há 10 dias do recebimento da denúncia. Para mim, é uma estratégia de desespero. Até mesmo para forçar, talvez, um pedido de prisão, porque agora nós tivemos deputados de um partido político que pediu algumas providências também no processo que acontece. Tudo que não deve acontecer agora é um ato mais forte do Supremo Tribunal. Vamos deixar o processo ter a sua normalidade. Agora, se a provocação chegar a um ponto X, a normalidade passa a ser a prisão preventiva. Essa que é a questão. Você sabe o que vai acontecer se decretar a prisão preventiva do Bolsonaro? Ele vai ser preso. Não vai acontecer nada mais do que isso. As pessoas falavam, se acontecer um processo, o Brasil vai parar. Não para nada. Nós vamos anistiar Bolsonaro. Não anistia nada. Está lá 18 mil pessoas na rua. Então, nós temos que entender esse movimento, e o Supremo Tribunal é maduro para isso, porque está sendo provocado desde o início do governo Bolsonaro, como um gesto político, como opção política do Bolsonaro, evidentemente dos seus principais apoiadores. É claro que a essa altura, tudo que o Tarcísio não quer, embora ele esteja lá, é que não haja anistia. Porque se não tiver anistia, ele, Tarcísio, é uma opção. Se tiver anistia, não é opção, deixa de ser opção. Então, assim, ali é um bando de pessoas fazendo um jogo político, mas o que me interessa como advogado criminal é analisar por que essa provocação ao Supremo há 10 dias do recebimento da denúncia. Não é normal. E antes não estava assim, né, Cacai? Nas outras manifestações estavam, parece que pisando em ovos ali. O Bolsonaro não falava, colocava até na boca do Silas Malafaia. Isso, havia uma preocupação. Mas existia uma preocupação, né? Eles ligaram o botão do desespero, entendeu? Eu pensei que você ia falar outra coisa. Ligaram o botão do dane-se. Ligaram o dane-se. Eu penso com você. Eu acho que, de certa forma, essa pode ser uma estratégia, porque foi muito violento no momento em que nós estamos, todos nós já virados para esperar. A anistia é claro, nós temos que acreditar que o Congresso Nacional pode discutir o que ele quiser, isso é óbvio. Mas eu repito, a estratégia jurídica parece que foi abandonada. Eu acho que já se viu que não há saída jurídica, os casos são muito parecidos, as preliminares já foram todas julgadas, a materialidade é evidente e a autoria do Bolsonaro é escancarada. Mas é curioso, então, que vai pegar 27, 28 anos de cadeia. Ô, Cacai, só assim, trazendo para o Chico, para a gente relembrar aqui, em algumas coisas, a ação do Bolsonaro lembra a do Lula. Essa história de esticar a corda, ir até o final como candidato, colocar um vice, né? Colocar o Haddad como vice. Mas nesta parte que o Cacai chama a atenção, não. Porque o Lula o tempo todo fez, sim, o combate político, mas não abriu mão da defesa técnica, de provar que era lawfare, de trazer até pesquisadores internacionais, de construir aquela tese. Reunir os grandes advogados do país. Exatamente. De promover o debate em cima disso. Jurídico também. O debate jurídico, assim, levou a sério. Então, nesse ponto é diferente, porque tem um ponto, Chico. o Lula jogava nas duas, né? Uhum. Tem um ponto fundamental que o próprio Lula gosta de falar, que ele fala assim,
Como é que o Bolsonaro pode falar anistia se não houve processo? Eu, desde o início e o tempo todo, eu disse, eu sou inocente e vou provar a minha inocência. Sim. Em todos os momentos, ele deu entrevista na cadeia dizendo isso, eu vou provar a minha inocência e vou provar os interesses daqueles que estão me perseguindo. O Bolsonaro é o contrário. Desesperado falando em anistia, quando ele vê que não tem sequer pessoas suficientes para falar seriamente no projeto de anistia, ele começa uma agressão ao Supremo Tribunal num momento extremamente... Olha, eu advogo no Supremo há 40 anos. Você imagina se um cliente meu vai chegar em qualquer momento, não é 10 dias do julgamento, não, e vai agredir o Supremo Tribunal. Ele perderia o advogado na hora. Falar, então eu vou para casa. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu vou para casa, né? Não, imagina, se você não acredita na defesa técnica, nós não somos políticos. Então, foi muito grave o que aconteceu ontem. Foi bom sob o aspecto que eu acho que comprovou que a anistia não é uma pauta que realmente sensibiliza o Brasil. Mas foi preocupante imaginar que o Bolsonaro talvez esteja julgando para esse título do artigo meu que sai essa semana. Prenda-me se for capaz. E tem uma coisa, Chico, que eu chamei a atenção também no ICL Urgente um pouco mais cedo. Parece que está um pouco de salto alto, assim, a família Bolsonaro, porque até esse tipo de fala, esse prenda-me se for capaz, tipo, ninguém me segura, eu sou quem faz e acontece. O filho, o Flávio Bolsonaro, deu uma entrevista para o UOL hoje dizendo, meu pai elege até um poste. Deixem ele preso que ele elege quem ele quiser. É uma confiança total nessa... Um certo delírio, eu acho, assim, misturado com estratégia. Não sei até onde vai a estratégia e onde começa o delírio também, né? Você vê, Rodrigo, a lista dos presidenciáveis tem 3 Bolsonaro. A Michelle e 2 filhos. É algo incrível que vocês passaram agora. É um negócio algo inacreditável. É um negócio em família, Chico, e Cacá e Gabi. Sempre foram... Os negócios lá sempre foram em família. Totalmente. Mas você pega o Tarcísio jogando com toda a habilidade possível. Eu acho que ele passou do ponto no comício, ontem, no palanque ontem, que ele é agressivo contra o STF. Diz que rolou uma estranheza entre os próprios ministros do Supremo, que ele costumava ser mais habilidoso politicamente. E ele vai e resume toda a quebradeira que houve no 8 de janeiro ao uso de um batom numa estátua. Foram lá e pintaram uma estátua de batom, foram presos por isso? Eu acho que ele quis jogar com a plateia, garantiu o voto dele com aquela plateia, mas ele passou um pouco do ponto para... essa nova... os donos do poder que estão com ele. Totalmente fechados com ele. Mas é uma configuração difícil para o Tarcísio, né, Gabi? Porque, quer dizer, o problema dele que seja difícil, porque ele está nesse jogo. Mas, de um lado, ele vai publicamente e diz, coitados, uma moça que passou um batom e está presa. Sendo que os caras quebraram tudo, invadiram os 3 poderes com a ajuda de militares para dar um golpe. Depois ele vai nas reuniões privadas, todo mundo sabe, e diz, pessoal, calma lá, eu tenho que falar algumas coisas, vocês me entendam. Então, ele fica mal com os ministros do Supremo, porque ele diz uma coisa e faz outra em público, e fica mal com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, de alguma maneira, fica sabendo que em privado ele está dizendo, não, isso é exagero, eu tenho que falar uns exageros aqui, porque senão... Ou mesmo na semana passada, quando eu estava ali com o presidente Lula, porque tinha que estar como governador de São Paulo, e também fica o mal-estar, né? O famoso mal-estar com os bolsonaristas. Mas é um jogo assim, ele está tentando, mas ontem eu concordo com o Chico, ele passou do ponto porque ele fez essa comparação descabida e deve ter tocado o alarme lá no Supremo Tribunal, né, Cacai? Ele minimizou o ataque que a gente viu no 8 de janeiro, né? Na verdade, isso pode ser analisado de diversas formas. Quem é ali que, nesse momento, interessa ao Supremo? Bolsonaro. Na verdade, todo mundo que falou julgou o Bolsonaro mais para a cadeira de réu. A gente tem que pensar sobre esse aspecto. Aquela reunião, aquele ato foi péssimo para o Bolsonaro. As pessoas criticando o Supremo, isso é péssimo para o Bolsonaro. O Tarcísio, para o Malafaia, que não são denunciados... é ruim sob algum aspecto, os ministros podem ficar chateados, mas não é uma coisa que tenha tanta importância. Para o Bolsonaro foi gravíssimo. Sabe-se lá se o Tarcísio queria, era isso mesmo, era falar, olha, eu preciso liquidar de vez a fatura em relação ao Bolsonaro, isso eu não tenho como analisar. Eu digo que, juridicamente falando, o ato em si, para quem está há 10 dias de ser julgado pela corte, foi um desastre. E, claro, quem contribuiu para esse desastre? Principalmente o próprio Bolsonaro, mas também todos aqueles que foram agressivos. Não tenho dúvida disso. Não, vai lá, pode concluir. Não, é o que eu estou querendo dizer. Quer dizer, pro Tarcísio... Nós temos que pensar...
é que o ato foi terrível para quem vai ser julgado pelo Supremo em 10 dias. Sim, é o abandono da defesa. Atribuíram quem? Todos eles. O Tarcísio foi péssimo para o Bolsonaro, Malafaia foi ainda pior para o Bolsonaro. O Bolsonaro já é ruim porque ele é o Bolsonaro. Então, acontecer isso a 10 dias do julgamento é espantoso se você for pensar que nós teríamos que estar preocupado agora em fazer uma defesa técnica. Acho que eles ligaram... Pode concluir, Cacá. É o que nós falamos, eles ligaram o desespero e vão realmente partir, talvez até para uma tentativa de forçar uma prisão, porque isso poderia causar certamente um impacto maior. Tem uma outra coisa que eu comentava com o Chico antes, que o Bolsonaro traz na fala dele, que me chama muita atenção e me parece preocupante também. O professor Castro Rocha também já fez essa observação algumas vezes sobre como o Bolsonaro, a intenção real assim, de projeto de poder de Bolsonaro neste momento é o Senado, porque é o caminho que ele poderia trazer, por exemplo, pautar impeachment de ministros do Supremo. Então, na fala dele, ele fala, olha... Eu quero mudar o destino do Brasil. Como é que eu posso mudar o destino do Brasil? Se me derem 50% da Câmara e do Senado. Eu queria te ouvir sobre isso, né, Cacá? Porque é uma estratégia para tentar sujeitar o judiciário, para além dessas falas que são ali verborrágicas. Para jogar um poder contra o outro, né, Gabi? É grave. Total. Gabi, há 2 anos atrás, eu estava voltando da Champions League e tive com um senador muito importante, e que à época foi ministro do Bolsonaro, e ele falou comigo assim, Cacá, nosso objetivo principal, talvez único, é fazer grande maioria do Senado Federal. Isso há 2 anos atrás. Ele falou, nós precisamos, saiba disso, quero que você saiba. É uma pessoa bastante importante na direita nacional. Nós já temos uma estratégia que é ganhar de forma larga o Senado Federal para que a gente possa pressionar o Supremo Tribunal Federal e deter a pauta. Porque, por exemplo, você veja, o Alcolumbre já disse que a anistia, ainda que seja levada na Câmara, não será pautada no Senado Federal. O Senado, como são 81 apenas senadores e pessoas com muita experiência, lá você tem ex-presidente da República, você tem ex-governador de Estado, ele até então era um lugar extremamente mais, eu diria, mais maduro para tratar das questões nacionais. Eu me lembro que o doutor Petroni, o ex-ministro da Justiça, certa vez perguntado para ele, o que é melhor, o Senado ou o céu? Ele disse, o Senado é melhor porque não tem que morrer. Mas isso é o Senado anterior, o Senado de antigamente. O Senado atual é um Senado que dá às vezes, não é possível que essa pessoa é senadora da República. Não é possível que o fulano de tal é senador da República. É muito diferente, porque o Senado representa o Estado. Por isso é que você chega lá no Congresso Nacional, o pirizinho está voltado para baixo. Na Câmara, que representa a população, está voltado para cima. São coisas simbólicas. Mas o Senado Federal e você tem toda a razão, é o objetivo principal da ultradireita. Porque através disso, você tem impeachment do Supremo, você tem colocação de uma pauta que interessa. Tanto é que você vê hoje a discussão que se dá no Senado, às vezes de forma assustadora. Você vê a composição do Senado hoje, é algo extremamente preocupante. Eu fiquei sabendo disso através de um senador importante e que foi ministro do Bolsonaro, há 2 anos atrás. Toda a nossa força, acho que ele já imaginava que o Bolsonaro estaria em maus lençóis nesse momento, toda a nossa força vai ser dominar o Senado para que a gente possa pressionar o Supremo Tribunal Federal. A gente tem que lembrar que o Poder Judiciário teve a dignidade e a coragem de fazer um enfrentamento e manter a estabilidade. Então, a ameaça a um senador da República, de um senador da República, no Senado forte de ultradireita, ao Poder Judiciário, no meu ponto de vista, pode ser motivo de extrema instabilidade institucional. Nossa, é um alerta muito importante, bem preocupante, né? Só para lembrar que nós vamos, em 2026, renovam 2 vagas do Senado, né? Porque na última renovou uma vaga só, agora são 2. Então, se eles tiverem uma votação forte, eles ficam com uma proporção ainda maior no Senado. Em muitos estados brasileiros, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, já são os bolsonaristas, têm 2 ou 3 vagas já, né? Agora, isso pode se ampliar. Se ampliar e eles chegarem a ter 50 e poucos senadores, aí fica muito complicado, tanto para impeachment de ministro, mas é isso que ele falou. Anistia também. Anistia, então, porque vamos dizer que o Alcolumbre barre a anistia agora. Daqui em 2027, eles podem falar, vamos tirar da gaveta e votar, entendeu? Essa é a estratégia, exatamente. Essa é a estratégia que eu ouvi de uma pessoa extremamente forte do outro lado,
há 2 anos atrás. Perfeito. Olha só. Ô, Gabi, acho que tem uma fala também, a gente está falando do Malafaia, né? Do Malafaia que atacou o Alexandre de Moraes, mas ele não atacou só o Alexandre de Moraes, ele deu uma sacaneada no povo do Rio de Janeiro, né? A gente já falou aqui, mas não sei se botamos a fala completa no ar aqui do Malafaia. Você viu? Vamos colocar agora. Vamos colocar? Vamos lá. A gente tem aqui para ler aqui na tela, né, a fala do Silas Malafaia. Ele diz o seguinte, abre aspas então. Eu disse para o Bolsonaro que domingo de manhã, no Rio de Janeiro, não é o melhor lugar para se fazer manifestação. Eu avisei ao Bolsonaro, carioca no domingo acorda mais tarde, se der praia piora, tem jogo de Fla-Flu. Mas ele, não, vamos fazer, depois fazemos um em São Paulo. Que, aliás, teve um ato assim, pequenininho lá na Paulista, que deu meia dúzia de gato pingado. Tinha quase nada, ensaiaram em outros lugares. Em Salvador tinha 10 pessoas, no Recife tinha a padaria Boa Viagem, 4, 5 no balcão, e por aí fora, né? Sabe que é reduto do Bolsonaro. Lisboa, 18. Lisboa, 18 pessoas, Nova York, 14. O Cacai fez uma conta aí, né? Eles começaram com 18 mil, vão cair para 1.800. E quando o Bolsonaro foi preso, pode fazer 18. Os 18 da Papuda. Eles podem ir lá para frente da Papuda e faz a manifestação. Teve já os 18 do Forte, os 18 da Papuda para homenagear o Bolsonaro na prisão. Vai ficar nisso aí. Mas a culpa não é do pessoal que acordou tarde, porque o Malafaia disse que o pessoal queria ver o Fla-Flu à tarde. Eu entendo, eu preferiria ver o Fla-Flu. Era 4 da tarde. Era bem mais tarde. E achar que a Zona Norte do Rio de Janeiro dorme até 10, 11 horas da manhã, acho que não conhece muito o Rio, um lugar que ele tem muitas igrejas, mas não conhece. Mas o que interessa é que a anistia não é uma pauta prioritária hoje. Por isso que eu disse ao Boulos que eu achava que não deveriam fazer dia 30 um manifesto contra a anistia. O contra a anistia já foi no domingo. Exatamente. Não é uma pauta popular. Não é. Eu acho roubada também. Esquerda puxar manifestação agora. Deixa o Supremo, isso é coisa jurídica. Deixa o Supremo resolver. Puxa 6 por 1. A jornada de trabalho. É isso. Tem tanta pauta para a classe trabalhadora. As mulheres que estão presas por terem feito aborto. Você tem muita pauta que é digno de conversar sobre anistia. Agora, anistia para quem está preso. Gente, os processos nem terminaram. O Bolsonaro não é nem ainda réu, vai ser réu a partir do dia 25. Quer dizer, nós não podemos entrar no jogo da direita e da ultradireita no meu ponto de vista. Está muito certo. Talvez, concordo certíssimo. Totalmente, é isso aí. Muito bem, Cacai, bom demais te receber aqui nessa segunda-feira e que bom, né, ter esse olhar do Cacai pós essa manifestação. Eu diria que o Cacai rendeu uns 3 cortes, como o pessoal diz aqui, viu, Cacai? Essas frases curtas, assim, que depois rodam. Que essa do desastre foi um desastre e essa outra do Senado. É importante o alerta. A manifestação contra já foi ontem também. A manifestação contra já foi ontem, que eles fizeram contra eles mesmos. Aliás, aquela foto, né, na janela lá de Copacabana já é uma manifestação contra eles. É verdade. Já está feita, é isso aí. Muito bom. João Pedro, de 18 anos, que teve essa estudante de 18 anos. O garoto já resolveu. Primeiro lugar no vestibular do Rio de Janeiro e segundo lugar na USP, esse menino de 18 anos para fazer direito. É isso muito aí. Bom. Espero que seja meu estagiário no futuro. Boa. Muito bom. Valeu. Obrigada, Cacai. Até a próxima, querido. Abraço, valeu. gente. Abraço grande. Boa noite. Prazer é todo nosso. E o Cacai manteve a previsão, até diminuiu um pouquinho, agora já é setembro. Ele né? Falou setembro, outubro, agora setembro, ele acha que está... Que condena, né? Condena. Depois tem os recursos aí, mas acho que preso mas talvez... Ele tem uma visão otimista. Já vi gente... A Carol Brígido fala um pouquinho mais, né? Assim, mas todo mundo diz que vai ser mais rápido do que se espera, né? Mas o pensamento do Cacai é muito embasado, porque não estamos assim iniciando um assunto no Supremo. Já foram condenados mais de 400 pessoas. O crime já está estabelecido, né? A existência de um crime. Já está tudo lá no repertório desses 400, já está tudo feito, na verdade. Agora é colocar a cúpula, quem é que coordenou para ser responsabilizado. É só subir a hierarquia. É subir para o andar do Bolsonaro no Palácio do Planalto. É isso. Sabe? Não é essa dificuldade toda, não.
E a declaração do Silas Malafaia, né, falando de Fla-Flu e tal, só joga contra eles próprios, né? Porque se a pessoa, a prioridade dela é assistir ao jogo também, é porque... É porque essa pauta não mobiliza. E eu vi muita gente da direita falando isso, né? O próprio Alcolumbre fala isso. Essa não é uma pauta do povo brasileiro. Não é. Interessa ao Bolsonaro, a família dele. Né? Não é uma pauta do povo brasileiro. As pessoas querem saber de diminuir o preço do alimento, se vai ter isenção do imposto de renda, de 5 mil, etc. Né? Aliás, teve muita gente, Chico, Rodrigo, daqui a pouco o Jabel Chad vai chegar para contar uma história para a gente, porque teve muita gente acreditando, né, nessa anistia, enfim, até por outros líderes da extrema-direita em outros países, né? Teve gente que fugiu para a Argentina e depois fugiram para um outro país aí. Que nós vamos mostrar já. A gente vai trazer essa história. Mais especificamente, vou dar um spoiler aqui, a gente vai falar sobre gente que tentou asilo nos Estados Unidos ali, a proteção do Donald Trump por ser um líder da extrema-direita nos Estados Unidos, mas a gente sabe que a política... Mas aí que você vê a importância do Bolsonaro fanatizando essas pessoas. Pois é. No caso, o Eduardo Bolsonaro, né? E a família confia, esse pessoal que fugiu para os Estados Unidos... Acredita. Claro, o cara está o tempo inteiro, o Trump é nosso, ele não vai... Sabe, ele acha que é o paraíso da extrema-direita do Brasil, corre para lá achando que vão saber que ele está ali com a camisa da seleção brasileira e que não vão prendê-lo. Cara, a bandeira ali no carro, quando o Bolsonaro estava falando, a bandeira do Trump ali na lateral, né? Exatamente, assim como levou toda essa gente que está presa na Papuda. Pois é. Mas é isso porque nós vamos falar daqui a pouco de 4 mulheres brasileiras que fugiram para os Estados Unidos. E você acha que o Bolsonaro está preocupado em defendê-las? Porque ele ajuda e defende o... Não foi na Papuda visitar aqui, nem quem está aqui. Não foi. E aí está lá nos Estados Unidos o neto do Figueiredo, aí ele ajuda. O Alan dos Santos, aí ele tem preocupação. Agora, essas mulheres que fugiram para lá estão ferradas. O Bolsonaro não vai mover uma palha, elas vão ser deportadas e vão ser presas. Bom, já estão presas nos Estados Unidos, daqui a pouco a gente vai contar. E a gente, falando de política migratória, né, e de direitos civis, a gente tem um símbolo nessa luta que é uma